pessoal, seguindo aqui com essa nossa análise um pouquinho mais profunda sobre aquelas possibilidades, até apresento para vocês aqui em um formato aí de quadro que pode nos auxiliar na visualização. Então, trouxe até essa parte que está em verde, é exatamente aquilo que nós já tínhamos visto no arquivo anterior. Simplesmente copiei aqui as informações que lá nós tínhamos. E agora aqui vamos para esse primeiro caso A de informações que nós conhecemos. Tempo médio em fila de 22,25 minutos, 250 refeições servidas e a Super Pratos afirmando que tem capacidade para 288 refeições no período. Vamos analisar isso confrontando com a possibilidade de que existem horários com pouca chegada de pessoas e horários com maiores chegadas. Nós temos que os 250 colaboradores conseguiram realizar a refeição. Logo, a capacidade de atendimento foi suficiente. Sobre o tempo em fila, nós não conseguimos ter a menor ideia sobre como que ele foi para cada um dos colaboradores. Nós temos aqui, por enquanto, nessa afirmação, somente essa ideia do tempo médio em fila. E poderia ser esse tempo médio em fila de 22,25 minutos, por exemplo, em um cenário em que cada um ficasse 22,25 minutos em fila, ou um outro cenário em que tivéssemos metade sem ficar em fila e metade com 44,5 minutos em fila. A média continuaria sendo 22,25. E mesmo que fosse esse segundo cenário, em qual momento que ficaram com 45 e qual momento com 0, nós também não temos qualquer tipo de informação sobre isso. Então, com base no que nós temos aqui, sim, nós não temos elementos para descartarmos a possibilidade 1. Então, vou deixar que essa possibilidade ela continua aí no jogo. A nossa possibilidade 2 era de que o tempo de preparar, servir, é maior do que 5 minutos. Vamos fazer aqui uma outra comparação. Para atender 250 pessoas em 4 horas, pelo menos 62,5 precisam ser atendidas por hora. Esse 62,5 vem do seguinte: 250 pessoas durante o período das 4 horas, então a cada hora, 62,5 precisariam ser atendidas. Se são 6 atendentes, cada um deve ter capacidade de atender pelo menos 10,42 pessoas por hora. Essa quantidade que tem que ser atendida por hora, dividida pela quantidade de atendentes, é quanto cada atendente tem que conseguir atender por hora. E isso pode ser colocado em qual seria o tempo máximo por atendimento. Se o atendente tem que realizar lá, em média, 10,42 atendimentos por hora, ele pode demorar no máximo 5,76 minutos para cada um, os 60 dividido pelos 10,42. Bom, como nós temos a informação que as 250 pessoas foram atendidas, o tempo de atendimento ele foi inferior a 5,76 minutos por pessoa. Ou seja, mesmo que demore um pouquinho mais do que os 5, sabe que foi menos do que os 5,76 e isso conseguiu garantir ali a operação. Então, se o tempo fosse assim, de uma forma relevante maior do que os 5 minutos, e esse relevante teria que ser assim maior que os 5,76, isso não aconteceu, porque todo mundo conseguiu aqui ser atendido. Então, a capacidade de atendimento, ela existiu. Então, a gente pode colocar assim que seria até razoável descartarmos a possibilidade 2. Porque não é o problema em termos da capacidade. A capacidade, ela está ok. Nós não tivemos ali pessoas esperando. A possibilidade 3 é de que se tenha essa variação no tempo de atendimento, de não ser sempre 5 minutos. E sobre isso, nós não temos qualquer tipo de dado. Nós sabemos simplesmente qual foi o tempo médio em fila, mas
Isso daqui pode depender de como que foi a chegada, como que foi o atendimento. Nós não temos qualquer tipo de informação para realizar essa validação. Se nós não temos informação para realizar, e que pudesse auxiliar a descartar, também aqui no caso nós não temos elementos para descartarmos a possibilidade 3. Então, essas duas possibilidades, a 1 e a 3, elas continuam aí em análise. Nós vamos aqui para o caso B, naquele raciocínio, que é com o gráfico da quantidade de colaboradores em fila a cada momento do dia. Vamos analisar se esse gráfico daqui, ele corrobora para tentar validar alguma dessas possibilidades, ou se ele serve para destacarmos alguma delas. Então, possibilidade A aqui é que tem horários com menos chegadas e horário com mais chegadas. Né? E aqui eu até peguei, falei, mas assim, pô, qual será que é o horário que acontece mais chegada? Até teve esse nosso palpite ali de partir do meio-dia a 1 ter mais chegada. Se não teve aqui formação de fila até meio-dia, significa que a capacidade de atendimento até meio-dia foi um bom tanto maior do que a chegada dos colaboradores até meio-dia. O que faz com que a fila comece a se formar aqui depois de meio-dia e pouco é porque nós estamos com uma chegada maior do que a capacidade de atendimento. Enquanto a chegada for maior do que a capacidade de atendimento, a fila vai só crescer. Quando nós chegamos no momento em que a chegada é igual à capacidade de atendimento, a fila começa a se estabilizar. Você pode pensar aqui o seguinte, imagine que no momento que tem uns 50 pessoas na fila, começa a ter uma chegada que é igual à capacidade de atendimento. O sistema ele consegue atender essas pessoas que estão, essa vazão que está tendo, mas não consegue diminuir a fila. Porque imagine o seguinte, fazer aqui com uma parte numérica, até pode esquecer um pouquinho ali do que tem no gráfico. Se nós chegamos 1 da tarde com 50 pessoas na fila, e temos uma capacidade de atendimento de 72 pessoas, e entre 1 e 2 da tarde chegam 72 pessoas, nós vamos ter que 72 serão atendidas. E nós teríamos ali que passaram pelo sistema naquele momento, as 50 que já estavam na fila, mais as 72. Então, outras 50 continuarão na fila. A partir do momento que nós começamos a ter uma chegada menor, vamos supor, começam a chegar 40 pessoas por hora, o que vai acontecer é que o sistema que tem capacidade para atender 72 pessoas por hora vai conseguir atender as 50 que já estavam na fila, mais as outras 22 que chegaram, dessas 40. E a fila começa a decrescer. E quando isso se prolonga por um tempo, 1 hora zera a fila. E é o que nós vemos aqui. Então, aqui dá uma ideia aparente de que entre meio-dia e 1 e pouco chega mais gente do que a capacidade do sistema. Entre 1 e pouco e 2 horas, o que chega é parecido com a capacidade do sistema. E a partir das 2 horas, um pouquinho antes das 2 aqui, começa a chegar menos gente do que a capacidade do sistema e essa quantidade de pessoas na fila começa a decrescer. Então, isso daqui vai fazendo com que fique cada vez mais difícil nós descartarmos essa possibilidade 1. Né? Pô, tem aqui alguns elementos para tentar dizer que ela seria bem perto de ser verdadeira. Então, aqui eu vou colocar, não temos elementos para descartarmos a possibilidade 1. Posso até dizer aqui que, pelo contrário, ela parece mais verdadeira, né? Até colocar aqui esse termo, parece aqui mais verdadeira essa possibilidade. A possibilidade 2, nós já tínhamos descartado. Nós poderíamos ainda aqui
fazer análise no gráfico e verificar que realmente, também pelo gráfico, poderia descartar a possibilidade 2. A possibilidade 3, ela diz o seguinte, né, que talvez o tempo de atendimento ele varie e daí isso teria que manter um padrão ao longo do dia. O que nós vemos é que o padrão ele altera muito conforme o horário do dia. Então, pode até acontecer de que tenha essa variação aqui em torno dos 5 minutos, mas não é só isso que está acontecendo. Então, a gente pode colocar o seguinte, que a possibilidade 3 pode... vou colocar uma outra maneira de escrever. Não temos elementos para descartarmos a possibilidade 3, mas tem algo a mais acontecendo no sistema. E daí, então, tem que pensar, bom, quais foram os outros tipos de resultados que nós poderíamos ter que nos ajudassem a isso? Se nós conseguíssemos analisar qual que é o tempo em espera a cada um dos momentos, qual que era o tempo de atendimento a cada um dos momentos, a gente vai tendo aqui mais ideias do que a gente pode descartar ou não. E daí, para tentar mostrar agora para vocês de qual lugar que veio o resultado disso, eu vou passar aqui para o Simulate. E no próximo vídeo, eu vou explicar com detalhes como que esses resultados aqui foram obtidos. Obrigado e até a próxima.